Bom, primeiro eu fui para o sertão de Pernambuco, fui até São José do Egito, numa festa que acontece lá, que é a Festa de Louro, que é em homenagem a Lorival Batista. E aí lá tem uma gama de poetas maravilhosos e que gostam de compartilhar com as pessoas os saberes, são muito generosos e generosas. Tem umas mulheres arretadas lá, maravilhosas também. E aí eu conheci São José do Egito através do Antônio Nóbrega, que é um grande mestre meu. Fui aluna dele, Grande fui mestre. aluna da Rosane Almeida, e eles me ensinaram assim tudo que eu sei. E aí a gente foi para lá com eles numa festa de louro, e aí eu fui conhecendo mais pessoas, mais mestres, mestras que foram sempre me ensinando com muita generosidade. Eu também fiz aulas com Nóbrega de um curso que ele tem chamado Rima, que ele faz um passeio pela poesia popular brasileira. Então, ele fala das métricas, fala das rimas utilizadas na poesia popular brasileira. É um curso lindo. E também conheci, através do Nóbrega, o Marco Aurélio, que é um grande mestre também do cordel, um grande estudioso, que sabe tudo de cordel. E aí, então, essas pessoas foram me ensinando a base, né? E aí eu fui lendo os clássicos, fui lendo os livros, os livretos, os folhetos da Luzeiro, principalmente. Fui lendo um monte de coisa que ia, assim, me alimentando a alma, principalmente naquele momento de pandemia em que a gente estava totalmente desestruturado. E aí, eu sem minha companhia de teatro, sem poder rodar com meus espetáculos, a gente tentou fazer live, porque a gente ganhou Aldir Blanc e tal, Uhum. mas não é a mesma coisa fazer live e o espetáculo, até porque no espetáculo eu tinha uma ciranda no final, que as crianças davam as mãos, a gente dançava em volta do boneco, da peça, e não é a mesma coisa com live, principalmente quando você Sim. lida com o público infantil. Então, foi ali no cordel que eu fui encontrando o meu refúgio. E aí, nesse período de pandemia, eu fui mergulhando nisso, conheci as meninas ali através do movimento Cordel Sem Machismo, a gente se deu as mãos e continuamos ali estudando. Aí, o que acontece? Eu escrevia muito desde a época do mestrado, usando as formas da poesia popular brasileira, usando as formas, né, encontradas na literatura de cordel. Então, a métrica, a rima, eu procurava usar, mas eu escrevia coisas curtas, então eram poemas concisos. E aí foi a partir dali do encontro com as Teodoras do Cordel que eu me arrisquei a escrever histórias maiores, e aí sim publicar os meus livretos de cordel. E o primeiro que eu escrevi foi o Cordel para Gi, muito assim, incentivada pelas meninas do Teodoras do Cordel. A gente sempre se compartilha os textos, a gente se revisa, a gente também mostra para outras pessoas que vão se revisando, vão se ajudando, vão trocando ideias. Uhum. Eu também mostro sempre para o meu marido, eu falo que ele é meu revisor oficial de tudo que eu escrevo, e aí Ele a lê, gente ele lê por livre e espontânea pressão, né? desse jeitinho. Mas ele faz o mesmo comigo. Ah, Então, então tá assim, tá ótimo. tudo certo. Tá em casa. E, Literalmente. e aí a gente foi, então, assim, se empoderando ali naquele coletivo para foi ganhando estofo, né, para cada vez mais poder botar para fora aqueles textos que a gente estava ali engavetando. E aí esse Cordel para Gi, eu lancei ele na pandemia, e foi sobre uma amiga minha que partiu durante a pandemia. Ela estudou comigo no Instituto Brincante, a gente fez vários cursos lá de percussão, de poesia, também a gente fez uma formação de educadores. E aí, na pandemia, era uma amiga minha que era parceira de colar lambi-lambi pela cidade. Então, a gente ia no Beco do Batman, ela que me ensinou a técnica do lambi-lambi, então a gente colava. E aí teve um dia na pandemia que eu saí de carro, porque a gente saía às vezes de carro para dar uma volta,
de garagem, saía da garagem para garagem, assim, dava uma volta na cidade, voltava para a garagem. E aí teve um dia que a gente passou no Beco do Batman. E aí eu vi que os nossos lambi-lambis de antes da pandemia estavam lá ainda. Aí eu tirei uma foto e mandei para ela: Gi, a nossa poesia está resistindo na pandemia. E a mensagem não foi respondida. E eu falei: meu Deus, o que será que aconteceu com a Gi? Será que ela tá brava comigo? Ou por que ela não tá respondendo? Aí eu fui procurar saber, entrei no Facebook dela, e aí ela tinha acabado de se suicidar. Então, assim, foi muito pesado, porque eu não sabia como lidar. Será que eu tinha que ter falado mais com ela? Porque esse período de pandemia foi muito esquisito, né? Muito. Então, assim, eu fiquei me sentindo muito mal. E aí eu resolvi só inicialmente escrever um poema, porque eu sempre desafogo essas dores em poesia. Eu não tinha pretensão de escrever uma coisa grande, era só um poema, utilizando a métrica que eu estava super acostumada. Eu sempre escrevo tudo nessa métrica, com essa rima. E aí resolvi escrever em cestilha um poema curto, mas ele ficou grande, ele ficou uma história. E aí que eu resolvi, com o incentivo das meninas do Teodoras do Cordel, transformar esse luto da Gi em folheto de cordel. E aí eu publiquei com as meninas da Cordelaria Castro, que são as minhas parceiras desde sempre, essa editora que fica em Petrolina, em Pernambuco. A Grace faz toda a diagramação, e a esposa dela, que é o Mara, também, e faz também as estilogravuras da capa, que eu gosto de usar. Então, a gente tem essa parceria, e aí desde sempre eu publico tudo com elas. E foi assim que começou, né? Foi assim que eu dei a largada nos folhetos.